Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre as normas equiparadas que, como eu disse, estão aqui embaixo no pé da pirâmide de preto. A primeira norma equiparada que eu trago para vocês, gente, é a medida provisória. Vocês já ouviram falar, né? Nos diversos noticiários que se tem por aí. Então o que é a medida provisória? É norma criada pelo presidente da República, só ele, hein, gente? Norma criada pelo presidente da República em casos de relevância e urgência. Gente, o que é relevante e urgente para o presidente? É muito subjetivo isso, né? Então ele tem esse poder de criar uma norma chamada medida provisória. Essa norma já surte efeitos imediatamente após a publicação, ok? E ela é válida por 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. Aí o Congresso Nacional vai ter que votar para ver se vira lei ou se sai do mundo jurídico, ok? Essa é a medida provisória que eu trago como a primeira norma, chamada de norma equiparada, porque não existe hierarquia entre as normas que eu vou trazer para vocês hoje. A segunda norma equiparada que eu trago para vocês hoje, pessoal, por acaso aqui, são os tratados. Só que, professor Daniel, já tem tratado aqui em cima, Tratado de Direitos Humanos. Ok, só que eu vou trazer para vocês aqui embaixo agora os tratados comuns, que não são de direitos humanos, como, por exemplo, o Tratado Comercial. O Tratado Comercial, o presidente brasileiro vai lá para a China e junto com outros chefes de Estado e chefes de governo, assina lá um acordo aonde vai beneficiar a indústria de commodities. Esse tratado, ele não tem a ver com direitos humanos diretamente, né? Tem a ver com o PIB brasileiro, com a economia. Então este tratado, ele entra aqui embaixo, na hierarquia das normas jurídicas. Ele vai ser uma norma equiparada, ele não fica aqui em cima, junto com os tratados de direitos humanos, ok? Uma outra norma que eu posso trazer para vocês são as portarias, as resoluções, que são normas criadas por repartições públicas, por gestores de determinados órgãos públicos e tal, para que eles possam administrar aquelas repartições. Gente, quando um gestor público quer trabalhar, quer atuar, quer gerir, quer administrar uma repartição pública, ele não pode trabalhar como se fosse o dono da empresa, né? O dinheiro ali é público. Tudo que ele compra, até o pincelzinho atômico, uma caneta Bic, até, por exemplo, o grampeador, que vai grampear o papel Chamex lá, tem que ter licitação, né? Aí vocês vão ver lá as ressalvas, enfim, quando vocês estudarem direito administrativo. Mas é muito diferente de um dono de empresa, que o dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser. Então, para ele administrar ali, precisam de normas oficiais, que são chamadas muitas vezes de portarias, de resoluções, né? Por falar nisso, nós temos portaria na Anvisa, nós temos diversos tipos de portaria, diversos exemplos, tá? Mas vamos passar para frente. Tem normas aqui, chamadas de normas equiparadas, que pela primeira vez eu vou trazer como normas do Poder Judiciário, porque até agora nós só falamos de normas do Poder, óbvio, Legislativo, e a medida provisória que é do Poder Executivo, né? Mas agora nós temos também aqui uma norma que é do Poder Judiciário, que é a sentença judicial. O que é a sentença judicial, gente? Quando você entra com processo na justiça, né, você tem fases a cumprir. Lá no final da primeira fase de um processo, que é o processo de conhecimento, que a gente chama, aonde o juiz vai analisar de quem é o direito, vão ter audiências, colheita de provas, etc. O juiz, quando ele se convence de quem tem o direito, se é o autor ou é o réu, ele vai dar uma decisão. Essa decisão, lógico, vai ter um prazo que o perdedor vai poder recorrer, mas se a pessoa não recorrer no prazo, essa decisão transita em julgado. E aí vale como norma. A pessoa que for condenada, ela tem a obrigação de cumprir aquilo. Se ela foi condenada a pagar 10 mil reais a outra parte, ela tem que cumprir. Ela não tem que escolher, vamos ver se eu vou pagar ou não. Não, tem que cumprir, é norma jurídica. Dizem que norma jurídica não se discute, se cumpre, não é isso? Então, saibam que norma jurídica também olha o nome, é norma, tem que ser cumprida. Por isso, quando nós falamos da hierarquia das normas jurídicas, do ordenamento jurídico, tem que incluir aqui as sentenças judiciais. Sentença judicial, então, são as normas, são as decisões dos juízes de primeiro grau, ok? São as decisões que põem fim ao processo, ou põem fim à primeira fase do processo, o processo de conhecimento, decisões dos juízes de primeiro grau, ok?
E aí, galera, vamos falar também, vamos continuar falando de normas criadas pelo Poder Judiciário. A segunda norma que eu tenho aqui para falar como norma equiparada criada pelo Poder Judiciário são os acórdãos. Acórdãos, pessoal, tem acento, tá? Tem gente que fala acordão, não é acordão, é acórdão. Brincando aqui com vocês, mas tem mesmo, tá? Então, o que são os acórdãos, pessoal? São as decisões dos juízes de segundo grau, que nós chamamos também de desembargadores. Então, toda vez que você recorre de uma sentença porque você perdeu o processo de primeiro grau e você recorre e vai para os tribunais, né, os desembargadores vão ali julgar de novo aquele processo. Então, eles podem reformar o processo, reformar a sentença do juiz de primeiro grau, como eles podem manter a sentença. Nesse caso, eles vão dar uma nova decisão. Essa nova decisão não é chamada de sentença igual lá embaixo. Essa nova decisão dos juízes, desembargadores, juízes de segundo grau, é chamada de acórdão, ok? Então nós já vimos aí a medida provisória, vimos tratados comuns, né, como os tratados comerciais, vimos as resoluções, portarias, etc., bem rapidinho. Vimos agora a sentença judicial, vimos os acórdãos. Está faltando alguma norma? Tem, está faltando algumas outras, mas olha só, vamos para uma importante também para fechar esse videozinho. Os contratos, pessoal. Todo mundo aqui, vocês, eu, a sociedade de um modo geral, a gente contrata o tempo todo. São os famosos negócios jurídicos, né, que a gente estuda muito quando estuda o direito como relação social, relação jurídica. Tem que ter um sujeito capaz, um sujeito ativo, um sujeito passivo, o nexo de causalidade, né, o objeto lícito, tanto para processos como também para contratos. Então percebam, esses contratos que você faz aí, quando você faz uma compra no Mercado Livre, quando você faz uma compra na OLX, quando você faz uma compra na Americanas.com, os contratos online, eles também são contratos. Eles são norma jurídica entre as partes, vinculam as partes. Então, os contratos virtuais, digitais, eles valem, tá, pessoal? Eles são oficiais, tá? Não tem dessa de colocar o número do cartão ali, apertar aceito e tal, e depois falar, não fui eu e tal. Não é assim não, ok? Eles são válidos. Estão previstos em lei. Além disso, nós temos o contrato verbal, principalmente para compra e venda de bens móveis, ok? Que é válido também, só que se eu fosse vocês eu não faria, né? Salvo alguns contratinhos pequenos, né? Mas por quê? Porque é muito mais difícil de você provar um contrato verbal, né, gente? Você tem que ter testemunha, uma câmera, tá? É mais difícil, ok? E também nós temos os tradicionais contratos por escrito, que são aqueles contratos que o contratante assina, o contratado assina, que se tiverem duas testemunhas assinando, o Código de Processo Civil diz que podem até valer como título executivo extrajudicial, ok? Então, para fechar esse videozinho, saibam que os contratos também são normas jurídicas pactuadas entre as partes de boa fé, ok? Então, nós fechamos aqui essa segunda parte da aulinha da piramidezinha da hierarquia das normas jurídicas. E agora, pessoal, eu vou passar para vocês, deixa eu pegar aqui atrás, vou passar para vocês a nova roupagem de hierarquia da piramidezinha de Kelsen, atualíssimo, tá, gente? Essa coisa é nova. Na minha época, que eu estudei direito, não era assim, não, tá? Olha só como que funciona hoje a hierarquia, regra majoritária da doutrina de uma piramidezinha dessa. A Constituição está em primeiro lugar, ó, a Constituição, ela está no primeiro patamar aqui, ó, da hierarquia. Então, a Constituição é a norma número 1 na hierarquia das normas jurídicas. Número 2, vou colocar de vermelho. Número 2 estão os tratados internacionais de direitos humanos. Os tratados internacionais de direitos humanos são a segunda hierarquia hoje em dia, de acordo com os doutrinadores. Até aqui tudo bem. Constituição, tratados internacionais. Qual é agora a terceira e última hierarquia, pessoal? Está aqui, ó. Essa é a inovação. Vou até colocar aqui dentro, ó. Terceira e última hierarquia. A terceira e última hierarquia, pessoal, são o quê?
são as leis e as normas equiparadas. Como assim, professor? As normas equiparadas estão no mesmo nível das leis? Antigamente não. Agora entende-se que sim. Por quê? Porque o doutrinador hoje em dia, nessa nova roupagem da hierarquia das normas jurídicas, ele entende que não se deve comparar coisas diferentes. Ou seja, todas são normas, as leis são normas, as normas equiparadas são normas, mas são coisas que têm objetivos diferentes. A lei complementar serve para complementar o texto da Constituição. A lei ordinária é uma lei comum, né? A medida provisória, o presidente é que lança por outros objetivos. A resolução serve para regrar lá as repartições públicas. A sentença serve para o juiz pôr fim, né? Numa lide, num conflito de interesse na sociedade, de um caso concreto. O acórdão serve para reformar a sentença, os contratos servem para fazer acordo de vontade entre as partes. São coisas diferentes, pessoal. Então, entende-se que nós não podemos comparar coisas diferentes. Não tem dessa de melhor ou pior, são coisas diferentes, ok? Então, hoje em dia, isso aqui é novo, hein? Hoje em dia, ainda mais para o direito, que é retrógrado pra caramba, né? Então, hoje em dia, nós temos a primeira hierarquia, a Constituição e os tratados internacionais de direitos humanos que entram na Constituição. A segunda hierarquia, os tratados de direitos humanos com quórum de lei. E a terceira, até errei aqui, E a terceira e última hierarquia, que são as leis junto com as normas equiparadas. Nós temos 3 hierarquias: Constituição e tratados que entram na Constituição, tratados internacionais de direitos humanos que não entram na Constituição com quórum de lei, e terceira hierarquia, as leis e normas equiparadas. Ok, gente?